Olá, você está no canal noticioso com o programa Conexão BH. Hoje falando da indústria das multas. É isso mesmo. O presidente Jair Bolsonaro anunciou na última semana que vai dar um basta na indústria da multa. Você já teve a sensação de lutar por uma causa há muito tempo e de repente você ouve o presidente da República repetindo as suas palavras? Essa foi a minha sensação. Há 20 anos eu criei uma ONG que chamava SOS Multas Abusivas e comecei a militar nesse assunto, a questionar, a chamar a atenção da opinião pública sobre esse assunto, especialmente as multas provenientes de radares móveis, radares fixos. Lembrando que ninguém aqui é contra os radares, né? O que nós somos contra é o modelo de radar pardal, que além de não evitar acidentes, é uma verdadeira maquininha caça-níqueis, né? E, para minha surpresa, na semana passada o presidente Bolsonaro reuniu a sua equipe, né, incluindo o porta-voz e o ministro da infraestrutura, o ministro dos transportes, e disse que vai dar um basta nestes contratos de radar que são verdadeiras fábricas de dinheiro, dinheiro ilícito, dinheiro que sai do suor do trabalhador brasileiro. Conforme eu falei, não somos contra os radares, muito menos as multas, desde que elas sejam justas. E nós vamos, se você não assistiu o vídeo do presidente Bolsonaro, eu vou pedir ao Gilberto que coloque esse vídeo e nós já voltamos fazendo mais comentários a esse respeito. Preste atenção aí nesse vídeo do presidente Jair Bolsonaro contra a indústria das multas. Agora, uma coisa muito importante, lombadas eletrônicas. Conversei com o ministro Tarcísio, né? É que há uma quantidade enorme de lombadas eletrônicas no Brasil. É quase impossível, né, você viajar sem receber uma multa. E a gente sabe que no fundo, né, ou desconfia, que o objetivo não é diminuir acidentes. Não é, porque hoje está muito mais preocupado em se olhar para o lado do barranco, descer uma lombada eletrônica, do que para ver a sinuosidade das pistas. Então, uma coisa que foi levantada aqui pelo ministro Tarcísio, vale a pena tomar conhecimento, porque afinal de contas, né, o dinheiro é teu, a multa é você que paga. As estradas pedagiadas, um percentual do arrecadado em pedágio, a empresa tem que aplicar em manutenção, tapar buraco, pintar, fazer meio-fio, entre outras coisas. E as empresas agora descobriram que o monitoramento pode fazer parte desse tipo de serviço. E o que é o monitoramento? São as lombadas eletrônicas. Se gasta muito dinheiro com lombada eletrônica, arrecadado com pedágio, que no fundo vai dar mais lucro para quem está realmente explorando aquela lombada eletrônica, e você fica com péssimo trabalho no tocante, então, a manutenção das rodovias. Decisão nossa, né? Não teremos mais nenhuma nova lombada eletrônica para o Brasil. As lombadas que porventura existem ainda, são muitas, né? Quando for perdendo a sua validade, a princípio não serão renovadas. E lembrei da Rio Santos, já andei muito ali até a região de Mambucaba, e já fiz também, fui do Rio a Santos de carro, prezado do Rio Gusbal, prezado do General Augusto Heleno. É um inferno. São ali dezenas, 60, 70 lombadas eletrônicas de 60 ou 40 por hora. E você, quando anda lá no Rio de Janeiro, Copacabana, Leblon, né, você anda a 70 por hora. Então tem algo de errado, e essa adesão, no meu entender, foi exatamente nesse sentido. Vale lembrar que o DENIT, né, até há pouco tempo, estava na mão de partidos políticos. Isso acabou e esse departamento agora está voltado realmente para trabalhar 100% em benefício dos condutores. Você viu o próprio presidente Bolsonaro falando dessa indústria milionária que está ligada a partidos que loteavam o Ministério dos Transportes e que tinham ali conchavos com as empresas que produzem radares, né? E nós vamos começar fazendo uma lembrança do caso de Belo Horizonte. Belo Horizonte tem radar, a meta
é ter 420 radares, me parece que está aí na casa dos 250 radares, né? Eu não sei se você já reparou, a maioria deles escondidos atrás de árvores, né? Conforme nós falamos no bloco anterior, nós não somos contra radar, nós somos contra esse modelo de radar que fica escondido atrás de árvores, né? E que não resolve nada, ele não evita multa. Se o agente público ou a prefeitura, né, as prefeituras ou os departamentos de trânsito quisessem realmente evitar acidente, colocaria o modelo barreira ou lombada eletrônica. Inclusive, o presidente Bolsonaro usou as lombadas eletrônicas, eu acho que equivocadamente, sem saber do que se tratava. Ele estava se referindo àqueles radares, os pardais que ficam escondidos também nas estradas brasileiras. Ele citou o caso de São Paulo, Santos, que é quase impossível você fazer uma viagem sem tomar uma multa. Nós temos o caso daqui para o Rio de Janeiro. É impossível você fazer uma viagem para o Rio de Janeiro e chegar em Belo Horizonte, ida e volta, sem depois ser comunicado que você tem uma multa. Nós temos um exemplo ali numa passagem, numa cidade que tem ali antes de chegar em Juiz de Fora, que tem um radar de 30 quilômetros, você está ali a 110, 120 e de repente a velocidade cai para 30 quilômetros. É evidente que a leitura, a percepção dos olhos, do corpo, né, numa redução brusca como essa, vai te fazer passar no radar muitas vezes 10 quilômetros a mais, 15 quilômetros a mais, o que não significa absolutamente nada para a segurança, né, do motorista e do pedestre, porque não é local que tem pedestre, né? E de repente você recebe uma multa em casa. O caso de Belo Horizonte, nós temos vários radares que de fato é necessário que seja 60 quilômetros, mas nós temos vários que poderiam, né, várias vias que o limite de velocidade poderia ser 70 e não 60 quilômetros, e isso não alteraria em absolutamente nada a segurança do pedestre. A desculpa, no caso de Belo Horizonte, da BH Trans, é a proteção do pedestre. Mas nós estamos falando de locais, por exemplo, os campeões de arrecadação, é aquele radar que tem ali na saída do túnel da Lagoinha, e aquele outro que tem ali no sentido centro-bairro, e aquele outro que tem ali em frente o juizado especial, lá no Coração Eucarístico. São locais que não tem trânsito de pedestre e que a velocidade, sem nenhum prejuízo para a segurança de ninguém, poderia ser 70. Mas pasmem, amigo telespectador, se fosse 70 quilômetros ao invés de 60 quilômetros, o índice de arrecadação da BH Trans cairia 83%. Veja bem, uma diferença de 10 quilômetros horários na velocidade máxima permitida nos grandes corredores de Belo Horizonte faria a arrecadação provenientes de multas cair 83%. Eu não sei se você sabe, o custeio da BH Trans, 70% do custeio da BH Trans vem de multas de trânsito. Multas, especialmente as multas aplicadas por radares. BH Trans perdeu o direito de multar. A maioria das pessoas lembram disso, deve ter aí uns 10 anos atrás. Por quê? Porque tinha meta para cumprir. O agente da BH Trans tinha que cumprir meta de multa. Veja a que ponto nós chegamos. E aí o Ministério Público pediu à Justiça que tirasse esse direito de usar a caneta da BH Trans, e ela, para compensar, usa o meio eletrônico. Nós não estamos, mais uma vez eu insisto em dizer que nós não somos contra radar e nem multa para quem precisa. No caso de Belo Horizonte, muitas pessoas são multadas sem necessidade, ou seja, porque passou 1 a 5 quilômetros. Quando eu falei desses 83% de os índices
né, de multas de 1 a 5 quilômetros. Essas multas por excesso de velocidade acontecem por uma diferença de 1 a 5 quilômetros. O que mostra que se a velocidade nos grandes corredores, onde não há trânsito de pedestre, fosse 70 e não 60, 83% das multas deixariam de existir. Uma outra coisa é o modelo de radar, que o presidente Bolsonaro falou das lombadas, né? Voltando à entrevista do presidente. Ele fala das lombadas, quando, na verdade, eu acredito que ele queria falar dos pardais. A lombada é aquela lateral, aquele radar lateral, aquele que fica piscando e mostra a velocidade que você está se aproximando. E as barreiras eletrônicas são iguais às que tem no anel rodoviário, e ali no ponteio, na curva do ponteio, em frente ao ponteio lá shopping, né, ali também tem uma barreira eletrônica. Ali você vê que é necessário diminuir a velocidade, você diminui a velocidade, passa, não é multado, né, diminuiu a velocidade onde eles entendem que é preciso diminuir a velocidade. E é assim que deveria ser em todos os locais onde é necessário a redução da velocidade para evitar acidentes. No caso também da entrevista do presidente Jair Bolsonaro, eu acho que ele fica incomodado com essas lombadas que tem entre São Paulo e Santos, essas lombadas que diminuem a velocidade a 30, 40 quilômetros, né, como acontece de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, naquela cidadezinha que a gente passa ali depois de Santos Dumont, que eu não me recordo o nome, mas eu já vou lembrar do nome dessa cidade que tem ali depois de Santos Dumont, que você vem a 110, 120 e de repente a velocidade cai para 30 quilômetros. Realmente não tem sentido, né? E lembrando que muitas prefeituras, ou a maioria das prefeituras brasileiras, tem no radar um grande negócio, né? Nós tínhamos na época que eu fundei essa ONG, que eu citei aqui, a SOS Multas Abusivas, devia ser mais ou menos 2002, 2003, nós tínhamos uma cidade do interior aqui de Minas, Ipatinga, que qualquer pessoa que passava em Ipatinga, né, na 381, era multado. Por quê? Você vem numa rodovia que permite a velocidade de 110 km e de repente você cai numa área urbana que continua sendo rodovia, você cai para 60 e a maioria dos radares escondidos. E há quem diga que aqueles radares eram, né, a propriedade dos radares era do ex-prefeito dessa cidade. Ou seja, um grande negócio para os cofres da prefeitura e para o prefeito que era dono dos radares. Ou seja, tem muita coisa errada nesse universo aí dos radares. Eu fui secretário de governo de uma capital brasileira e eu fiz licitação para radar e eu posso afirmar que os interesses arrecadatórios são muito maiores do que os interesses de proteção do pedestre, né? Aliás, quem faz a pesquisa, quem diz onde vai colocar radar, todo mundo acha que é o departamento de trânsito, onde que é necessário. Não, alguns são, mas a maioria são instalados onde fatura mais. O modelo de licitação é aluguel, em modelo de aluguel. A prefeitura aluga o equipamento, né, e paga sobre um valor fixo sobre uma quantidade de multa, em média 15 multas por dia, né? O que excede é da prefeitura, né? Se aquele equipamento não fizer 15 multas, a prefeitura paga a si mesmo. Então é um grande negócio para todo mundo, para o fabricante do radar, que aluga, né, que concede ali o equipamento para a prefeitura, e para a prefeitura, que arrecada em cima das multas que são aplicadas ali. Insisto, radar é necessário para diminuir velocidade onde há riscos de acidente.
Mas esse modelo que se usa aí, o Pardal, esse só tem um objetivo: tirar dinheiro da população. E para nossa sorte, o presidente Jair Bolsonaro percebeu isso e disse que não haverá renovação desses contratos com empresas de radar. A gente espera que isso realmente vá em frente e que acabe essa farra, uma farra que prejudica o bolso do contribuinte. O Gilberto vai me ajudar a lembrar o nome dessa cidade de Minas, que fica ali depois de Santos Dumont, e que tem um radar, um radar fixo, né? Você vai a 110 e de repente ele cai para Eubank Câmara. Lembrei o nome da cidade. Eubank Câmara fica ali perto de Santos Dumont. Quem costuma ir de carro para o Rio sabe do que eu estou falando. E tem radar também com velocidade reduzida ali em Carandaí, só que lá é 60 km, não 30, né? E Lafayette, aquele radar que é a lombada eletrônica, esse que o presidente Bolsonaro está falando, é aquele que fica piscando lateral e aparece a velocidade do carro. Não tem nenhum problema. O que o Banco Câmara precisa fazer é um ajuste nessa velocidade, porque a velocidade recomendada pelo Código de Trânsito nos centros urbanos é 60 km e não 30, como está lá. Eu acho que é uma correção que precisa ser feita, porque a Prefeitura está legislando em território federal. A BR-040 é uma rodovia federal e aquilo ali já deveria ter sido eliminado há muito tempo, tá? Entra governo, sai governo, e aquele radar está lá 30 quilômetros desnecessariamente, porque ali não tem trânsito de pedestre. Então é isso. Eu quero encerrar parabenizando o presidente Jair Bolsonaro por ter entendido, por ter compreendido que existe sim uma indústria da multa e ela não tem dó de ninguém. Ela está interessada em arrecadação e muito menos em segurança do pedestre. É isso aí, nós ficamos por aqui e na semana que vem estamos de volta falando de mobilidade urbana, trânsito e cidade. Um abraço e até lá. Olá, você está assistindo o Canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço!